Guardar o pessoal ir entrando aqui no link. Boa noite, Igor. Boa noite, Alessia. Boa noite, Boa noite, Rosângela. Igor. Boa noite. Bem com vocês? Graças a Deus. Ah, que bom. Vou ver se vai ter algum probleminha aqui pro pessoal entrar, porque tava tendo problema, às vezes o pessoal não conseguia entrar no link, principalmente que agora tem que criar outro, né? Complica a gente. E as Olimpíadas, hein? Chique Infelizmente demais. acabaram. Não tem mais Olimpíada pra gente ver. Tava vendo aqui o encerramento agora. Boa noite, Sheila. Nossa, só tinha esse de gente no total? 8 pessoas? Tinha 18 pessoas. Que isso? Faltando muita gente ainda. De sair de um link para o outro, as pessoas às vezes não conseguem entrar, igual semana passada mesmo eu custei. Mas semana passada eu fiz besteira, eu acabei fechando aqui, caiu o link pra todo mundo. Quem entrou ficou. Não, não, mas mesmo nos dois links deu problema. Ah, deu Você problema? abriu, deu, para mim deu. Custei para entrar, o computador não queria reconhecer de jeito nenhum. Olha que esquisito. Mas... Aqui pra mim tá aparecendo duas Sheilas. Agora uma saiu. Pois eu tô te falando. Tava aparecendo duas Sheilas aqui. Boa noite, Dona Maria. Boa noite. Bem com a senhora? Graças a Deus, eu tô mais ou menos. Até eu ia te pedir hoje, que hoje eu não vou assistir sua aula, não, que eu não tô muito legal, tá? Ah, tá. Tá bom. Eu vou postar a aula lá no YouTube. Qualquer coisa você assiste ela depois, viu? Tudo bem. Aí, se tiver alguma coisa, você pode mandar para mim também, para mim, tá? Viu? Pode deixar que eu posto lá no grupo do WhatsApp também. Eu aviso a senhora. Mas Então vai tá, lá, melhoras obrigada, pra viu? você. Obrigada, eu tô com a cabeça doendo, então, Tem dia que é complicado. Melhoras, Dona Maria, boa noite. Melhor boa ir lá noite, se cuidar. Boa noite, viu? tá? Tchauzinho. Agora aos poucos o pessoal vai entrando. Boa noite, professor Igor. Boa noite, Boa Graça. noite, professor. Boa noite, galerinha. Boa noite, William. Boa noite. Muito tempo que vocês não se viam, né? Alguns segundos de minutos. Não, alguns minutos. Deu, Alguns minutinhos atrás. é, Tinham 18, Paulo? 18 pessoas, não tá? mais de 18. É mais de 18. Uai, eu, hein? Será que o pessoal não vai vir, não? Esperar até 8h10. Se até 8h10 continuar só vocês, aí eu vou começar a aula. Porque senão a gente vai já perder o tempo demais. Vai acabar dando problema. Boa noite, Igor. Boa noite, Geraldo. Tudo bem? Tudo jóia. Ah, que bom. Esperando o pessoal acabar de entrar aqui.
Boa noite, professor. Francisco. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Você que tá atrasando a aula, né, Francisco? Que isso, coitado, não é ele não. É ele sim, ele tava esperando ele entrar, é agora que ele entrou, ué. Pessoal que não tava entrando, eu vou compartilhar aqui, eu vou começar a aula, porque senão a gente vai demorar muito. Estão conseguindo ver minha tela aqui? Sim. Todo mundo vendo? Eu estou. Bacana. Então vamos lá. Na aula passada a gente parou falando sobre os esportes estreantes. Alguém lembra quais que eram os esportes estreantes nas Olimpíadas? O skate, o Surf. Surf. lá na onda. Isso. Da onda? Isso, surf. 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 Ó, primeiro esse aqui, alguém lembra pela imagem? Essa subida aí Isso, quem falou escalada? Alguém falou escalada. Escalada. Isso, a Alessia falou escalada. Essa imagem esquisita. E esse aqui? Judô. Karatê? Isso, karatê. O judô é outro. Esses aqui, eles têm uma proteção aqui no pé, o judô não tem. O skate vocês já falaram, surf. E a gente não viu foi esse aqui. Ninguém sabe? Todo mundo já viu, não é possível. Handball. Beisebol. Beisebol. Isso. Beisebol. E esse aqui do lado? Um é diferente do outro, é quase a mesma coisa. Não tá Softball. dando para mim ver mais. Estão conseguindo ver, não? Não estou conseguindo entender. É porque a da esquerda aqui é o beisebol e o da direita é o softball. São Não basicamente... tô vendo o outro, não. Ué, não estão conseguindo ver, não? Não, é esse aqui, ó, que a moça tá rebatendo. É a Ah, mesma tá. coisa. Esse eu tô vendo, desculpa. Tá na mesma tela. É porque essa imagem da direita aqui é um outro esporte, mas é basicamente a mesma coisa que o beisebol. Eles que voltaram para a Olimpíada desde 2008, mas eu acho que eles vão sair de novo, eles não vão continuar não, os dois esportes. E aqui eu trouxe também, alguém conhece esses sites aqui, ó, esses dois sites? Eu trouxe aqui, né, mais como informação mesmo para vocês saberem. Estão conseguindo ver aqui, né? Sim. Tá bem embaçadinho, né? Acho que Tá tava dando pra carregando. ver direitinho, não. Acabou que os Estados Unidos ficou na frente, né, das Olimpíadas, à frente no quadro de medalhas. A China estava na Quanta frente. novidade. Oi? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Tô ouvindo.
É aqui que tá travando. Os Estados Unidos ficou na frente, a China em segundo, o Japão em terceiro. O Brasil aqui ele teve a melhor participação dele, né? Com 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. Apesar de toda a dificuldade aí, principalmente nesse último ciclo olímpico, né? Nesses últimos 5 anos, com corte, diminuição do investimento, o Brasil ainda conseguiu melhorar o desempenho dele. Fechou na 12ª posição. E aqui eu também trouxe um outro site, ó. Conhecem esse site? Já viram? Não. Nunca viram? Esse aqui é o site com quadros de medalhas olímpicas do Comitê Olímpico Brasileiro. Aqui não está atualizado com a última Olimpíada, mas aqui a gente consegue ver, ó, o desempenho do Brasil desde a primeira medalha que ele conquistou, né? Os jogos eles começaram em, acho que 1896. O Brasil só foi conquistar a medalha na 1920, muitos anos depois. E aqui o desempenho do Brasil na Olimpíada do Rio, né? Olha aqui para vocês verem como é que melhorou o desempenho do Brasil, principalmente nesses 12 anos aqui, né? 2004 até 2016. O desempenho do Brasil melhorou muito no quadro olímpico, né? No quadro de medalhas, quer dizer. E aqui embaixo a gente tem, né, por modalidade, as medalhas olímpicas do Brasil. Alguém sabe qual que é a modalidade que mais garantiu medalha para o Brasil? Professor, Oi, a Carmita falou que tá tentando entrar na aula. deixa eu ver. Será que deu agora? Não sei. Deixa eu falar com ela para tentar ainda de novo. Era 8h13 na hora que ela falou. Ah, tá. Passou 2 minutos. Calma aí rapidinho, deixa eu só dar uma olhada aqui. O Matheus entrou. Acho que a Carmita não conseguiu entrar. Não conseguiu entrar, não. A professora tá falando lá que não. Que tá acontecendo com ela, acho que igual aconteceu comigo semana passada. Deixa eu ver. Acho que a Yara também não conseguiu entrar. Pronto, agora ela conseguiu entrar. Boa noite, Igor. Boa noite, Carmita. Ô, Carmita, você não tava conseguindo entrar, não? Conseguiu entrar, né? Não, sabe o que acontecia, Igor? Falava assim que você tinha que autorizar, mas você não autorizava. É porque autoriza sozinho, né? Eu não clico em lugar nenhum. Ah, tá. Ah, então é isso. Então tá bom. Depois que apareceu aqui a opção de permitir, tinha dado um problema aqui. Ah, então tá. Então deu certo. Estou aqui. Bacana. Bom, obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu já gravei o início da aula, então o que você perdeu vai estar lá no YouTube, beleza? Beleza. Oi, Igor. Oi. Por favor, os jogos que estrearam desse ano nas Olimpíadas foram o surf, o skate, o beisebol, o karatê e qual outro? E a escalada. A escalada também? Isso, a escalada também. Foram esses 5 esportes aqui que entraram nas Olimpíadas esse ano. 1, 2, 3, 4. Então, tá, obrigada. Nada. É porque de 4 em 4 anos, né, todas as regras mudam. Então, assim, alguns esportes eles entram em análise para ver se eles vão ser aceitos, outros para ver se eles vão sair, e fica sempre atualizando para manter essa diversidade mesmo das Olimpíadas. Uhum. Entendi. Entendeu? Uhum. Bacana. E aqui nas modalidades, alguém chuta qual que é a modalidade que mais deu medalha para o Brasil nas Olimpíadas? Alguém tem a noção assim de qual que foi?
Desse ano foi a de bronze, né? Sim, mas eu falo a modalidade, né? O esporte que mais deu... Ah, o esporte que... Ah, Eu acho que foi o futebol. Futebol, será? Acho que sim. Acho que Eu aquele também nem acho que foi entra. futebol. 8 medalhas, Eu ó. O também. futebol até hoje deu 9, né? Agora, porque essa aqui não tá contando de 2020. Mas até Eu agora acho que foram 9 medalhas. não é basquete, não? Basquete? Não. Ixi, deixa eu ver. Basquete. 5 medalhas só. Ó, lembrando que os esportes coletivos nem são os que mais dão medalhas, são os esportes individuais. Porque como tem O muitas... judô, Deixa eu te falar, foi Isso. foi aquele moço com o Las Grael, como é que chama o esporte dele? A vela. Eu acho que foi ela, não foi não? A vela é a segunda que mais deu medalhas. O primeiro é o judô. O judô, como ele tem diferentes categorias, né, por peso, então tem lá acima de 80, acima de 70, abaixo, né, na verdade. De 80 para baixo, 72 para baixo. Então, assim, como tem essa diferença de categorias, assim, de modalidades, então é mais fácil de ter mais medalhas, né, porque são mais premiações em relação a esportes que são esportes coletivos. Porque o vôlei é só uma só. Só uma, né? Uhum. O basquete é só uma, o handebol é só uma. Agora a natação, o atletismo, né? O judô, a vela, como tem várias modalidades diferentes, é mais fácil de ganhar medalhas, né? Você tá tentando ligar aqui? E aqui os 4 maiores medalhistas, né? Como a Rosângela falou, o Grael da vela, né? E também o Robert Shade da vela foram os que mais ganharam medalhas para o Brasil, sendo 5 medalhas, 2 de ouro, né? Uma de prata e 2 de bronze. E o Serginho e o Gustavo Borges, sendo o Serginho do vôlei e o Gustavo da natação. Então foram assim esses atletas que mais deram medalhas para o Brasil. Engraçado que o Brasil ele é muito bom nas modalidades aquáticas, né? Uhum. Fez bonito esse ano. Esse ano foi muito bem, principalmente com o surf entrando, né? É isso. Então esses sites aqui são mais sites para se informar. Então se vocês quiserem acessar depois para dar uma olhada e conhecer melhor, esses são sites com informações, né, sobre as Olimpíadas. Então vamos lá, dando continuidade, né? Vamos falar um pouco agora sobre as Paralimpíadas. Vocês conhecem, já ouviram falar? Sim. São os que mais trazem medalha para o Brasil. São os Paralímpicos. Está acontecendo, não sei se já terminou, mas não tem nem divulgação. Pois é, não tem pouquíssima divulgação, né, das Paralimpíadas. Só uma correção, elas ainda não começaram, elas vão começar ainda. Ainda não? Não começaram. Porque como tem toda aquela preparação, os esportes que não tem nas Olimpíadas e tem na Paralimpíadas, acaba que eles dão um tempo assim maior para ajeitar, né, deixar tudo certo para o início das Paralimpíadas. Mas a Graça falou uma coisa que é muito importante, né? Não tem muita divulgação, não tem aquela contagem regressiva como é feito nas Olimpíadas. Por que vocês acham que isso não acontece? Se fosse assim um ativista, é falar que é discriminação. Discriminação? Uhum. Pessoas deficientes, né, eles fazem parte do grupo de minorias da sociedade, né? Como é que é, Paulo? Pouco caso. Pouco caso, exatamente. Então, as pessoas não dão muito valor, né? Muitas das vezes tem o próprio preconceito e a pessoa não tem ali o mínimo de interesse, né? Para ela aquilo pouco importa. Então, eles acabam fazendo parte daquele grupo das minorias, né? Então, muitos dos direitos não são garantidos
e eles acabam sofrendo. E a gente percebe isso, por exemplo, nas Paralimpíadas, né? A diferença na divulgação das Olimpíadas, né, para as Paralimpíadas. Sendo que o desempenho, né, nas Paralimpíadas são muito melhores do que na própria Olimpíada, né? Principalmente eu falo pelo Brasil, né? O Brasil tem o desempenho, né, a participação dele nas Paralimpíadas traz muito mais medalha, né? O Brasil é muito mais competente nas Paralimpíadas do que nas Olimpíadas, e é pouco falado aqui pela gente. Você sabe que dia que começa? Falando nisso? Vocês têm noção? Não. Eu achei que já estava acontecendo. Pois é, a gente não tem nem informação, né? Já é pouquíssimo informado, as pessoas simplesmente deixam pra lá, né? Mas e aí, vocês já assistiram as Olimpíadas, as Paralimpíadas? Eu já assisti várias vezes. Bacana. Quem mais assistiu? Eu, Paulo. Eu já assisti. Rosângela. Alguém mais? Eu também já assisti já. William, bacana. E qual foi o esporte que mais ele chamou a atenção? Algum esporte que você não conhecia e passou a ver nas Paralimpíadas? Oi? Olha, eu achei dois interessantes. O basquete de cadeira. Basquete de cadeira de rodas. Qual o mais? Basquete e o vôlei, né, os dois. E a natação. Eu achei incrível a natação. E a natação, o Brasil tem muitas medalhas, né? É incrível, incrível aquelas pessoas que, nossa, quase que sem membros nenhum, nadando demais. Sim, demais, né? As pessoas com deficiência, e muitas vezes elas são classificadas ali em diferentes níveis, né? Elas passam por uma classificação pelo Comitê Paralímpico Internacional, e aí elas são separadas em diferentes classificações, né? E ali elas competem naquela classificação que ela entra. E é muito bacana de você ver, porque são diferentes deficiências, né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa não tem deficiência e a outra pessoa tem, mas na verdade elas fazem parte do mesmo grupo. Mas pela classificação, né, a gente fica com essa dúvida. Alguém mais conhece algum esporte que seja diferente, né? O basquete tem na cadeira de rodas, mas continua tendo. Algum que não tem nas Olimpíadas, vocês sabem de algum que não tem? Ô, professor, aquele futebol para cego também, né? Eu não sei se você tá fazendo parte, né? Mas existe. Sim, mas acaba que é futebol também, né? Tem nas Olimpíadas, apesar dele ser adaptado, tem nas Olimpíadas também. Entendi. Mas tem algum que vocês nunca viram nas Olimpíadas e tem nas Paralimpíadas? Ai, tem que pensar aqui direitinho. Alguém? Não tô lembrada, não, William. Bocha, já ouviram falar? O Brasil é muito bom na bocha. Sim, sim. Pois é, ele é um esporte que não tem nas Olimpíadas, mas ele faz parte das Paralimpíadas. É verdade. E isso mostra, né? Isso é reflexo aí pra gente, como que a gente é pouco informado das Paralimpíadas. A gente não tem a mínima noção de quais são os esportes que diferem de um e do outro. E alguma coisa mais sobre as Paralimpíadas que vocês têm conhecimento? Já ouviram falar? Nada? Fica difícil comentar, né? Porque é muito pouco divulgado, você fica por fora, né? Então é complicado. Entendi. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco, né? Primeiro eu falar um pouco do contexto histórico aqui das Paralimpíadas. Elas ganharam muita força, né, após a Segunda Guerra Mundial. Alguém tem noção por que só depois da Segunda Guerra Mundial que começou a ter assim, um avanço nas Paralimpíadas? Alguém sabe? Eu acredito que é por causa de muito flagelo, né? Perca de perna, de braço. Muitos acidentes, né?
Muitos acidentes, Alguém falou mais? Alguém mais? Eu falei por causa das mutilações. Das mutilações. Exatamente, por causa disso mesmo que ela ganhou força, né? Foi principalmente ali por parte dos médicos que veio surgir as Paralimpíadas, mas não com a intenção de tornar aquilo um esporte, né? Mas a gente vai ver aqui uma forma de reabilitação das pessoas, mas que foi ganhando tanta força e ficando tão famoso. E uma reintegração deles também na sociedade, né, Igor? Sim, mas acaba que assim... Porque um atleta... Pode falar. Porque um atleta paralímpico é muito respeitado, né? Como é que é? Você vê um cadeirante que pratica um esporte que vai para uma Olimpíada, ele é muito mais, assim, não reconhecido, mas ele tem, como que eu vou dizer? Você fala, assim, as dificuldades que ele passa, né? Nesse sentido. Eu digo assim, na sociedade, ele tem mais privilégio do que um outro cadeirante comum, entendeu? Ah, sim, entendi. Dizer? Por fazer parte ali, por ser um atleta ali, né? Também por causa do preparo que ele tem, né? Sim. O cadeirante que pratica os esportes olímpicos, eles são mais preparados do que os outros comuns, né? Os outros cadeirantes comuns. Sim, ali, né, pelo fato da pessoa ter deficiência, e a deficiência, por mais que continue tendo potencialidades, né, possibilidades, ela aumenta muito as limitações da pessoa, né? Então, praticar um esporte, ser um atleta ali para aquela pessoa é muito mais difícil, né, do que para uma pessoa que não é deficiente, né, que não tem deficiência. Mas muito por essa questão, né? Era acolher ali os soldados que foram feridos na guerra e trazer uma possibilidade, né? Apostar ali nas potencialidades, explorar aquilo, porque não são pessoas que querem lamentações, né? Ficar lamentando, nossa, coitada, né? Coitadinho, diminuir a pessoa. Mas acreditar nas potencialidades da pessoa, né? Mesmo com a deficiência e com mais dificuldades, as pessoas têm potencialidades, possibilidades de desenvolver as coisas, de viverem aquelas coisas, né? Viver o futebol, viver o atletismo, viver a natação. Então, surgiu muito desse caráter de poder explorar as potencialidades das pessoas, né? E o principal responsável por isso foi o médico Ludwig Guttmann, né? Que era um médico especializado em lesões na coluna, né, que eram os principais afetados ali e afetava os movimentos dos soldados, e ele utilizava o esporte para reabilitar as pessoas lesionadas, né, e a grande maioria eram soldados que vinham da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é o médico, ele trabalhou principalmente na Inglaterra, né. E foi na abertura das Olimpíadas de 1948 que aconteceu a primeira competição em cadeira de rodas organizada pelo médico, que chamou de Jogos de Stoke-Mandeville. E só em 1960 foi acontecer ali os primeiros Jogos Paralímpicos, né? E ele também sendo o principal organizador desses Jogos. Aqui algumas fotos, olha aqui. Estão conseguindo ver essa imagem aqui da direita? Sim, o médico, os cadeirantes. Sim. Vocês estão vendo qual esporte que eles estão praticando aqui? Estão conseguindo ver? Essa imagem aí não dá para ver, não. Pelo menos eu não estou identificando, não. Isso, eles estão com arco e flecha na mão. Então, aqui, muito bacana, né? Porque não é um esporte que você precisa estar em movimento para fazer. Se estiver parado, você tem a possibilidade de fazer. Então, acaba que ele pode ser considerado a mesma coisa, né? Tanto para pessoas deficientes quanto para pessoas não deficientes. E muitas vezes a sociedade acha, não, coitado dele, né? Ele não consegue praticar nada, ele não consegue fazer nada. Mas, na verdade, sim, né? Ele tem muitas possibilidades e é muito mais
gentil, né, empático por parte da pessoa reconhecer isso, do que ficar lamentando, né, ali a pessoa ter deficiência, né. E aqui um fato curioso, né. O professor, Pode falar, primeiro eu acho que o William ia falar. Pode falar, William. Pode falar, William. Tá, obrigado. Quando o senhor estava falando aí a respeito da Guerra Mundial, no Fantástico, há muitos anos atrás, quando o Fantástico era bom de assistir, né? Eles pegou e mostrou uma matéria sobre isso aí mesmo, que os ex-combatentes, né, da Guerra Mundial, eles tinham nos Estados Unidos, não tinha não, tem até hoje, nos Estados Unidos, tem um galpão lá dos militares. E nesse galpão, as pessoas praticavam esporte. Aqueles que vinham da guerra, né, sem perna, sem braço. Às vezes vinha até com perna, mas não tinha movimento mais, né? Não tinha movimento mais. E tem policiais também dos Estados Unidos que às vezes tomou algum tiro, alguma coisa assim, eles vão para esse local. Né? Eles vão para esse local que existe ainda nos Estados Unidos, que é um galpão assim, que as pessoas que eles vão, se encontram, e eles fazem esse tratamento, né? Eles fazem esse tratamento vira esporte, né, para eles, né? Natação, futebol, mas só que assim, Tira o alvo, né, também. Tira o alvo, Isso, tem muitos anos que eu vi isso no Fantástico passando, você falou, eu lembrei. Pois é, e no Brasil, né? A gente não sabe de nada. Será que tem isso aqui no Brasil? Eu também não tenho conhecimento. Eu também não tenho conhecimento, não. Nunca ouvi falar, não. Só que, se é verdade, eu sabia, assim, né? Eu sabia, mas não sabia que o Brasil tinha participado de uma guerra, né? Que eu fiquei sabendo hoje, aqui na aula, né? A proporção que era grande. Eu sabia, mas não sabia que era tão grande assim. Nossa, uma das maiores guerras da América Latina, né? A Vitória falou com vocês, né? Pois é, muita loucura. A Graça ia falar? Eu ia só falar a respeito de uma fala, né? Que você disse que as pessoas que não gostam de se sentir, vamos usar o termo doente, né? E isso é muito bacana, porque a superação está em cima realmente disso. Você escolhe o que você quer ser. Quer dizer, eles tiveram incentivo, ali o seu slide depois ali, eu acabei lendo, né, enquanto o William estava falando, que o cara, 26 anos na cama, em 6 meses passou a andar. Quer dizer, houve um incentivo e ele teve a força de vontade de conseguir superar aquele estado que ele estava. Isso é muito bacana. Eu acho que tem gente que é todo perfeitinho e não tem coragem para nada. E as outras pessoas com as dificuldades muito maiores, né? É verdade. Está sempre se lamentando, né? E a pessoa aí, nesse caso, você vê, tiveram superação e foram à luta, né? E venceram, né? Em vez de ficar choramingando, né? E é muito importante, né? Ter o apoio, né? Ter o apoio, ter ali a possibilidade de fazer. Imagine se essa pessoa não tivesse entrado em contato com o esporte, não tivesse alguém ali para incentivar ela, talvez nunca iria saber, né? Ficaria ali o resto da vida na cama. Então, possibilitar aquilo, investir naquilo, é importante, porque você vai fazer duas pessoas felizes, né? A pessoa que tem a deficiência, está incentivando, né? E a pessoa que incentiva, né? A pessoa que tem a dificuldade, a pessoa que incentiva. Você já falou aí, né, do slide, então foi isso, né? O fato curioso que eu achei, né, procurando assim, sobre isso, foi desse veterano da Primeira Guerra, que ficou 26 anos à cama e em 6 meses ele passou a andar com auxílio de bengalas. E uma coisa importante também, né, que os métodos implantados por esse médico não era só o esporte, mas também outros equipamentos, por exemplo, novos modelos de cadeira de rodas, né? Por exemplo, essa cadeira de rodas aqui já atualizou muito, né, o modelo dela, mas antes dela era uma mais difícil ainda para possibilitar a movimentação da pessoa. Então, não só os esportes, né, mas ali
o equipamento necessário para praticar aquilo é muito importante para a pessoa voltar, né, a andar, ou conseguir se locomover de alguma forma. Ô, professor, Pode falar. eu posso falar uma coisa aqui que aconteceu comigo, tá? Dentro da aula. Por isso que eu quero falar. O que acontece? Você lembra teve aquela aula que você deu para nós, que você falou assim, gente, vamos fazer um exercício, você lembra? Então, nós fizemos um exercício e naquilo, Dani, hoje eu tô andando. Graças a Deus, hoje eu tô andando, tá? Porque se eu tivesse ficado da forma que eu tava, deitado no sofá, deitado na cama, não tivesse tido, né? Se não tivesse tido aquela inspiração que você deu para nós, hoje eu não tava andando. Vou ser muito sincero pra você. A minha esposa, ela falou assim, olha, mamãe, o que você tá fazendo aí na sala? Eu falei, tô fazendo exercício, o que o professor tá passando? Ela pegou e falou comigo assim, olha, você tá fazendo muito bem. A partir da manhã, assim, né, no outro dia, no mesmo dia, ela falou assim comigo assim, ó, a partir de amanhã, nós vamos descer o 5º andar de escada, que não tem elevador, e nós vamos fazer exercício no parquinho, igual você tinha falado com nós, né? Da pracinha, aqui do lado tem, aqui no condomínio onde que eu moro. E foi a partir daí que eu comecei a fazer exercício. Hoje eu tô andando, graças a Deus. Nossa, que bacana, William. Você não tinha me falado nada disso, né? Não sabia. Mas você lembra que eu falei que eu ia colocar o vídeo lá no grupo? Sim. Acabou que eu não pus, não, porque eu fiquei com vergonha, tá? Manda lá, que isso. Mas aí, assim, eu comecei a andar aqui em casa, hoje eu já ando 500 metros, 1 quilômetro, eu vou andando, né? Graças a Deus, por causa daquela inspiração que você deu para nós. Porque se eu ficasse da forma que eu tava, hoje eu não estaria andando. E quando eu vou na fisioterapia, a fisioterapeuta fica assim, mas o que aconteceu que você tá andando tão rápido assim? Né? Mas graças à aula, né? As partilhas com os colegas, a gente vai, né, levantando. Graças a Deus eu já tô andando. É muito bacana essa fala sua em vários sentidos, né? Eu fico muito feliz de ouvir isso. É muito legal você voltar a praticar assim, né? Voltar a andar mais ativamente por estímulo da aula, né? Isso quer dizer que a aula fez sentido para você, fez você refletir, né? Fez demais. Eu não tô andando ainda igual eu andava, né? Sim. Mas foi tanto que quando eu cheguei na fisioterapia, que eu falei com ela assim, eu falei assim com a fisioterapeuta assim, olha, eu tô fazendo aquele exercício no parquinho, e ela pegou e olhou pra mim e falou assim, qual? Porque acho que ela ficou meio com receio, mas só que eu tinha feito uns com pezinhos, só com uns com pezinhos eu não falei com ela não. Para não me xingar. Deixou baixo, né? Deixei baixo, né? Mas aí, graças a Deus. Ainda não tô andando igual antes, mas graças a Deus já tô subindo escada, descendo, e onde que eu posso ir, eu vou. Mas valeu, pessoal. Que isso. Eu que agradeço por essa fala sua e duas coisas, né? Isso mostra as potencialidades, né? Não significa que só porque você sofreu o acidente que você tinha que ficar, né? No caso, às vezes, a pessoa tem que ficar de cama mesmo, porque não tem como mais. Mas você tinha potencialidade para voltar a andar, né? Fazer outros movimentos. Mas o negócio todo é esse. O que acontece? A gente que é acostumado a jogar bola, a gente é acostumado a correr, dar uma volta na Lagoa da Pampulha, fazer qualquer tipo de exercício. Né? E quando acontece alguma coisa dessa com você começa a entrar em depressão. E eu já estava. Tem um abalo psicológico muito grande, né? Porque você estava acostumado a fazer algumas coisas e de uma hora para outra você não pode fazer mais, né? Você quer, mas não pode. Você fica doido para poder andar, correr, né? Então, assim, isso para mim foi uma bala, velho. É mais difícil ainda do que muitas vezes o acidente, né? A questão psicológica te deixa tão triste, né? Nossa Senhora. Por isso que é importante buscar esse apoio psicológico também, né? Chorava, às vezes, aquele desânimo, que você olha para sua perna toda assim, né? Igual a minha tava, né? Graças a Deus, até os médicos falam, né? Tipo assim, a sua perna tá perfeita, né? Em questão do jeito que tava, né? Mas vai ficar uma sequelinha, mas ele falou ainda que eu posso jogar bola depois.
Tá Tá doido bom. pra voltar, né? Tomara que volte logo, viu, William? Né? Se Deus Vai quiser. voltar, vai voltar. Né? Mas muito legal a sua fala, né? Que possa inspirar outras pessoas também e continuar, né? Te estimulando a fazer esses Né? exercícios. Muito bacana. Eu Obrigado, trouxe pessoal. nada, Valeu. que isso. Eu trouxe aqui, né, os maiores medalhistas olímpicos, medalhistas dos Jogos Paralímpicos, né? E aqui a gente vê o Brasil aqui no ranking geral na 19ª e por ouro na 23ª posição, né? Olha lá os Estados Unidos, né? A diferença dos Estados Unidos, por exemplo, Brasil, né? A Grã-Bretanha para o Brasil. Provavelmente são países que investem muito mais nisso, né? Principalmente ali a Grã-Bretanha foi palco ali da guerra, então eles têm uma preocupação muito maior, né, em desenvolver isso com as pessoas que sofreram um acidente do que o próprio Brasil. Isso pode ser também um reflexo para a gente pensar, né, mas em relação a isso. Aqui eu trouxe o desempenho geral do Brasil em cada edição. Aqui a gente pode ver que o desempenho tem aumentado muito, né? Olha lá, Toronto, 1976, só uma medalha. Isso, Barcelona, 7. Atlanta, 21. Por aí vai. Aqui, ó, o Brasil foi nos Jogos Olímpicos, né? Esse ano ele conquistou 21 medalhas. Foi o recorde do Brasil, né? Em uma única edição. O que ele alcançou em 2020, né? Nas Paralimpíadas o Brasil alcançou em 1996. Isso mostra como os atletas paralímpicos eles estão muito mais preparados, né? E tem um suporte muito maior do que os olímpicos. Isso talvez mostre pra gente que o Brasil tem nos Jogos Paralímpicos ouvido mais assim em relação ao esporte, mesmo com baixo investimento em relação aos próprios atletas olímpicos, né? E aqui eu vou deixar um site para vocês acessarem depois, é muito bacana para ter acesso às informações dos Jogos Paralímpicos, como os recordes, o próprio desempenho do Brasil, quais que são as medalhas, né, são bronze, prata, qual que foram ganhadas em cada um dos esportes. E aqui eu trouxe alguns atletas para vocês. Conhecem esse aqui? Esse é o que nada, é o nadador. A gente acaba que por nome não conhece, né? Mas quando vê a foto, a gente reconhece. Natação, Daniel Dias. Isso, olha lá a Eu quantidade já de vi medalhas. esse rapaz nadando, ele é fera. Muito Esse é bom mesmo. 14 medalhas de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. Esse aqui acabou sendo cortado das Olimpíadas porque, como eu falei, né, o Comitê Olímpico ele revisa as regras cada ciclo olímpico, né, de uma Olimpíada para outra, que é o ciclo olímpico. Eles revisam as regras, e ele não se enquadrou mais nas regras impostas lá pelo Comitê Paralímpico. E aí ele foi cortado, né, das Olimpíadas de Tóquio e para o resto da vida agora, a não ser que refaçam-lhe as regras, mas até o momento ele não participa mais das Olimpíadas. Aí é cruel, né? Oi? Aí é crueldade, né? Pois é, e para ele, imagina como é que fica a cabeça dele, né? Que se preparou todos esses anos, participou, né, dos jogos, já foram 3 jogos, e agora ele simplesmente não pode mais porque não vão deixar ele participar mais. Então, para ele, isso deve ter sido, não consigo nem imaginar como é que foi isso para ele. E ele é um dos maiores nadadores do Brasil, né? 7 ouros, 5 pratas e 2 medalhas de bronze. Esse é o da natação também, ele já não compete mais, se eu não me engano, né? Tem 6 ouros, 6 pratas e 2 medalhas de bronze. Clodoaldo Silva. São nomes pra gente guardar na memória e nunca mais esquecer. Adria Santos, ela competiu durante muito tempo do atletismo, né? Aquele atletismo que é guiado por outra pessoa. Vocês já viram? Sim. Que corre, né? Que vai correndo, é essa? Ela corre, ela é guiada por... Ela tem um guia, né? Porque ela é completamente cega, então ela não consegue se orientar na pista. Então ela tem um guia que auxilia ela, assim, nessa orientação na pista.
é uma das maiores, assim, é a maior do atletismo, né, brasileiro. Esse aqui já não compete mais, né, o Luiz Cláudio, do atletismo. São 6 ouros e 3 pratas. E aqui eu coloquei para vocês a data de início e a data de término das Paralimpíadas. Quem se interessar, tiver afim, né, e procurar assistir, procurar saber mais, elas vão se iniciar daqui 2 semanas, dia 20. O problema é que vai ser em Tóquio, né? Ninguém aguenta ficar. O horário acaba é com terrível, a gente, né? Não dá não, muito difícil. O horário realmente ele é muito ruim para a gente poder acompanhar. Mas vai ser igual a Olimpíada, né? Vão ser 2 semanas aí de competição, se eu não me engano, 16 dias. Quem puder assistir, né, no horário que tiver mesmo, né, apto ali para assistir, se puderem assistir vai ser muito legal, porque é muito bacana a competição também. E aqui eu queria finalizar a aula perguntando para vocês, né, sobre as Olimpíadas mesmo, né? O que ficou para vocês, né? Qual que foi o legado deixado pelas Olimpíadas de Tóquio, na opinião de vocês? Sim, professor, na minha opinião, a melhor parte da Olimpíada foi a fadinha. Aquela menina é sensacional. Nosso futuro, né? Quantas Olimpíadas ela não pode participar? E aquele outro também, que tem eu esqueci o nome dele, um outro skatista também, ele é o Nigel. Ele é americano, aquele cara tem vários títulos. E ele não levou nada nessa Olimpíada. Ele ficou até de fora, né? Ele era o favorito, era o favorito. Quando ele entrava, porque o meu menino vê muito isso, né? Quando ele entrava na pista, meu menino falou assim, não vai ter para ninguém, ele vai levar tudo, porque esse cara anda muito. Quando ele começou a andar, foi assim, tipo assim, um banho de água fria, né? Porque ele é o número 1, não levou nada. É o número 1. Ele é o número 1. Muita loucura a gente pensar isso, né? A pessoa, imagina como que a pessoa se preparou, né? O esportista se preparou, chegou lá e não levou nada, não ganhou nada, sendo o melhor do mundo. Muito triste para a pessoa, né? O que mais? Ô, professor, agora, o que fez feio foi aquele rapaz da raquete, como é que chama? Tênis. O tênis, né? O cara, não sei o nome dele, né? Eu acho que é o Djokovic. Né? Ele representa muito bem o Brasil, perdeu, quebrou a raquete e veio embora. Não, então, assim, se eu não me engano, esse é o Sérvio, não? Ele é da Sérvia. Ah, tá. Não é brasileiro, não, né? Mas ele é do outro país. Isso. Mas ele pegou, ele abandonou. E era uma pessoa, assim, que poderia dar exemplo também, né? Por ser mais experiente, né? Eu acho que faltou isso. Mas ele é o número 1, por isso que eu tô falando. Ele não teve humildade, né? Não teve humildade. Mas tá bom. Fora isso, foi bom. Não sobre reconhecer a derrota, né? Isso, foi isso que ficou falado. Ele não soube reconhecer a derrota dele. Um ato ali, quebrou a raquete, jogou ela lá no meio da arquibancada, né? O cara ficou nervoso. Não tinha ninguém lá assistindo. Uma outra coisa também, professor, nós ganhamos também uma medalha inédita que o Brasil nunca ganhou, foi a medalha no tênis, com duas skatistas, né? Nós ganhamos medalha de bronze. Sim. O Brasil nunca ganhou medalha. Nunca tinha ganhado medalha. Nunca ganhou medalha nessa modalidade. E foi a primeira vez. A mesma coisa na ginástica, né? Aquela menina. A ginástica feminina nunca tinha ganhado medalha olímpica nenhuma. Tomara que isso sirva aí de exemplo, né? E faça com que o Brasil invista mais nesses atletas da ginástica que tem uma potencialidade imensa. Ô, professor. Desculpa, perdão. Aqui, agora, doido mesmo, foi essa modalidade que entrou aí
escala, né? Ah, tá escalada, né? Escalada, o que é nisso? Nossa senhora! A moça estava até mostrando, né? Ela entrou bem concentrada, né? A outra entrou agitada, né? Aí na hora de subir, quase chegando lá em cima, que estava bem concentrada, ela pegou e escorregou. E já era, né? Caiu, já era, né? Uai, ela desceu esperneando, né? Você fica até vizinha. Nossa! Foi. Essas novas modalidades é legal a gente ver, porque traz uma diversidade muito grande, né? Que acaba que fica muito fechadinho aquilo ali, a Olimpíada, né? Atletismo, natação, futebol, ginástica, isso, aquilo, e não tem mais nada diferente. Essa teve um engajamento muito grande quando trouxe essas novas modalidades, né? Isso que é legal de acompanhar essas novas modalidades que entram. Aquela menina também do Brasil que quase chegou em segundo lugar, que foi desclassificada, ela continuou na corrida, aquilo também foi bacana. Qual? Atletismo? Que você anda, como é que fala? Você não pode tirar o pé do chão, não sei, um negócio assim? Ah, eu acho que é a marcha atlética. Marcha atlética. Ah, não acompanhei. Ela estava em segundo lugar e quando ela estava quase chegando, ela foi desclassificada, mas aí ela parou e depois ela continuou de novo. Ela chegou, acho que em 11º lugar, 12º, é um negócio assim. Ah, eu não acompanhei. Ela foi guerreira. Imagina a pessoa chegar lá na segunda posição e ser desclassificada, né? Pois é. Igual aquela que caiu, né? E ela ainda continuou, ela esperou um pouquinho, tomou uma água e continuou, ela chegou em 12º lugar. Muito bacana. E aí, né, finalizando a Olimpíada, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso desempenho nos jogos? O que vocês mudariam? O que vocês fariam diferente? Manteriam a mesma coisa? Quais seriam as decisões que vocês tomariam se vocês pudessem, né, mudar alguma coisa assim nas Olimpíadas? Mudar tudo. Tudo? O Brasil dessa vez foi bom, as medalhas chegaram bastante medalha pra gente. Mas em vista do que tem aqui, é difícil. Do que poderia ter, né? Podia ser um investimento, né? Investimento. Investir mais. Se quiserem ganhar medalha, tem que investir mais e dedicar mais, né? Uhum. Então, o problema está sendo esse. O investimento, ele traz muitas possibilidades, né? Até em jogos que a gente nem é tradicional assim, a gente pode vir a ser uma grande potência, né? Ou surpreender, assim, com alguma medalha, algum desempenho. E para vocês, né, em relação à própria educação física, a gente falou muito sobre Olimpíadas durante as aulas de educação física. Qual é o papel que vocês entendem em relação à educação física e às Olimpíadas? Qual que é a relação entre os dois? Você tem que estar muito preparado. Principalmente aquele cara lá da vela, do remo lá, que você tocar aquele barco lá ajoelhado, é pesado pra caramba. Se não tiver um preparo físico ali... Sim, mas eu falo em relação à educação física, a aula de educação física na escola. Qual que é a relação? O professor Igor, eu já respondi essa pergunta de uma outra matéria. O que eu mudaria é que as escolas, desde a base, fosse pautada com a educação física, colocasse isso como que hoje existe, né, como matéria e tudo, mas é uma coisa que não perde o ano, eu acho que não perde, pelo menos no meu tempo e no tempo das minhas filhas, você poderia levar na brincadeira que no final do ano você passaria do mesmo jeito. Uhum. Então, eu acho que poderia ser uma matéria obrigatória, que fosse assim, uma coisa acessível a todas as crianças, porque esses atletas, eles não começam velho, eles começam desde lá da base. Então, mas será que é a educação física que tem que formar os atletas? Começar a formar? Não, mas a escola com uma aula boa
com uma preparação, professores, como o William falou aí, que você incentivou, como aquele médico incentivou, as pessoas têm a visão do que pode ser aproveitado para as Olimpíadas ou não. Na escola. Bastante. Vinha ter o conhecimento, né? Experimentar alguma coisa, né? Ter o conhecimento. Também concordo também. É igual aquele trabalho que o senhor, que eu fiz, professor, sobre educação física, né? Que eu falei sobre o que aconteceu na escola do meu filho. Né, que teve um professor que pegou os alunos e foi incentivando os alunos ali na aula de educação física e foi colocando, e os alunos, a partir daquilo ali, eles começaram a ter interesse até nas outras matérias, porque se você não saísse bem nas outras matérias, você não poderia participar do futebol, de todos aqueles esportes que ele estava colocando, tênis de mesa, essas coisas, basquete, coisa. Então, o que aconteceu? Os alunos, eles têm interesse, entendeu? Eles têm interesse em participar. Eu vi ali, junto ali, quando eu fui lá no UFMG para ver os alunos correr, fazer as outras modalidades, sabe? Então, você via, assim, o interesse neles, sabe? Porque eles tiveram que levantar cedo, tiveram que ter um compromisso com aquilo ali, tiveram que treinar. Com aquilo também, né? Entendeu? E foi assim, e foi muito legal. Só que, infelizmente, é igual uma coisa. Lá, por exemplo, na escola do meu menino, chegou na hora de um professor representar a escola, os professores não queriam representar a escola. A diretora não apareceu para dar a cara dela lá no local onde foi feito esse tipo, assim, tipo umas Olimpíadas entre as escolas. Aí eles pegaram uma professora de matemática aleatório, que teve interesse de ir com os alunos, e ela falou, não mandaram um lanche para os alunos que foram. Os alunos que foram tiveram que pagar do bolso deles, tudo do bolso deles. Aí, muito descaso, tiveram, né, assim, com eles, investimento nenhum, não teve investimento nenhum. Então, assim, é por isso que, e eu acho que se tivesse isso nas escolas, não teria tantos adolescentes nas drogas, não teria, porque eles teriam um incentivo, assim, eu vou participar de uma coisa aqui, eu vou evoluir, eu vou crescer. Agora, só que, infelizmente, com a política que tem no país, é muito difícil. Não só a educação física, né, essa questão de drogas, mas tudo. A educação em geral, né? A educação em geral. Igual você está falando, falou das Paralimpíadas. Eu conheci 2 hospitais aqui em Belo Horizonte que ficavam pessoas internadas, assim, que sofreram acidentes, cadeirantes. Pessoas cadeirantes. E te falo, eu vi tanto assim, cadeirantes que têm, assim, talentos que uma pessoa normal não tem. Uma pessoa normal não tem. E ali naquele hospital, eles não tinham incentivo nenhum, nem para conseguir uma cadeira de roda. Era uma dificuldade. Agora que tem essa política, agora que o governo dá essa cadeira de roda, essa cadeira de roda automática para deficiente, porque nem isso no Brasil aqui não tinha. É muito descaso, né? Isso mostra como é que eles fazem parte ali de uma minoria que eles têm o direito à vida igual a gente, eles são normais igual a gente. Só que por uma deficiência eles perdem possibilidades da vida deles, não podem ir a tal lugar, eles não podem subir em tal lugar, visitar algo, porque não tem uma rampa, não tem nada disso, né? Então isso mostra como é que eles fazem parte de uma minoria que sofre com descaso. Imagina a gente, por exemplo, eu quero ir em tal lugar, eu não posso ir porque eu não consigo acessar lá. Isso aí frustra muito a gente, né? A gente pensar isso deixa a gente muito, muito frustrado. Então é importante a gente entender, né? Como é que é? É inadmissível. Tá acabando o tempo. Ah, tá acabando já? Já. Falta 1 minuto. Falta 1 minuto. Então, já deu 9 horas, vamos despedir aqui. Tá Acabou. acabando já. Boa noite. Acabou, professor. Vou finalizar aqui a gravação. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite para vocês. Até semana que vem. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite.